Eu sou Renata, eu sou Renata Rigueto, mãe da Alice, de 11 anos, né? A Alice tem Lennox-Gastaut, tem epilepsia desde os 6 meses. Eu sou assistente social de formação e embaixadora da BE aqui no município de Piracicaba, interior de São Paulo. Faço parte de um projeto aqui, que chama Epilepsia e Sua Companhia, onde a gente também vem abordando e trazendo o tema da epilepsia aqui para o município. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que estão aí nesse feriado, está com a gente, né, participando, se disponibilizando aí do seu tempo para colher informação, que é um grande propósito do Lennox Gastou Brasil, trazer essas informações sobre o Lennox, tratamento, enfim, esse tema tão importante que faz diferença na vida dos nossos filhos, familiares e aí os pacientes que convivem com o Lennox. Hoje é a doutora Fernanda, né? Agradecendo também, doutora, a sua disponibilidade, a sua parceria aí com a equipe, agradecendo a Larissa e aí toda a equipe de voluntários que estão trazendo esse seminário, o primeiro seminário tão importante para a gente estar discutindo e ganhando, né? Eu falo que é um presente poder estar ouvindo e compartilhando essas informações. Doutora Fernanda, pode se apresentar, fique à vontade, e a palavra é da senhora. Obrigada. Obrigada, obrigada, Larissa, Renata. Eu fico orgulhosa pelo convite e para mim é um prazer estar aqui. Eu acho que essa é a nossa missão, além de cuidar dos anjinhos de vocês, é compartilhar informação, divulgar informação. Eu sou neurologista infantil aqui do Rio de Janeiro, trabalho no Instituto Fernandes Figueira, na Fiocruz, e fiz mestrado e doutorado aqui no Fernandes Figueira, e o meu doutorado foi em encefalopatia epilética, e por isso esse interesse nesse tema. Também sou voluntária da BE e fico muito grata de poder divulgar e compartilhar essas informações. E eu acho que, assim, espero introduzir, assim, alguns conceitos para vocês e é uma missão para a gente, às vezes, médico, tentar falar de uma forma não médica, uma forma um pouco mais leiga para vocês poderem entender, mas eu acho que essa importância da gente divulgar a informação e, e conhecer um pouquinho mais sobre a síndrome de Lennox, que foi o que a gente estava conversando um pouquinho antes, né, Larissa? Nossa, tem tanta gente que já tem diagnóstico prévio poxa, é tão antigo e por que que a gente não sabe? Então, assim, eu acho que tem pouco diagnóstico, acho que a gente precisa divulgar isso, vocês precisam descrever o tipo de crise, eu acho que a gente tem essa missão aí de correr atrás desse diagnóstico epilético correto para a gente tentar melhorar as nossas crianças, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação e aí depois, aí Larissa e Renata, vocês preferem que a gente faça as perguntas no final? O que que vocês preferem? Acredito que sim, doutora. Pode apresentar Vocês já tudo estão... e aí aí no final a gente no tem... final a gente abre um tempinho para as Tá bom, perguntas. tá bom. Vou tentar também deixar aí uns 20 minutos para as perguntas, porque eu acho que é muito enriquecedor cada um tentar tirar a sua dúvida, tá? Tá todo mundo vendo? Vocês estão conseguindo ver a tela? Tudo bem, né? Tá, a apresentação tá ok, Renata, Larissa? Tô vendo sim, Ah, doutora. tá ok. Então, assim, cabe a mim, assim, já tivemos duas aulas excelentes, uma pela Letícia, outra pela Daniela. Então, assim, eu vou ter essa missão de me conter somente ao diagnóstico e à etiologia, já que as meninas, a Daniela falou do tratamento e a Letícia falou um pouco do histórico, do diagnóstico. Óbvio que algumas coisas vão ficar repetitivas, mas principalmente para as pessoas que não assistiram é, a palestra anterior,
né, as palestras anteriores, talvez fiquem sem um vínculo, por isso que eu deixei algumas coisas em relação à definição, tá? Então, o que, que é a síndrome de Lennox-Gastaut? Para vocês entenderem, na medicina, a gente denomina síndrome um conjunto de sinais e sintomas, tá? Então, eu posso ter várias síndromes, né? E síndromes clínicas. O Lennox-Gastaut é uma síndrome epilética, então, em que eu tenho padrões de crise e padrões de eletro. Então, basta eu ter esses critérios que a gente vai falar um pouquinho mais na frente e a gente denomina isso de uma síndrome epilética, tá? Então, existem várias outras síndromes dentro da medicina e existem várias síndromes epiléticas e a Lennox-Gastaut é uma síndrome já descrita há bastante tempo, há cerca de 100 anos já, por Gastaut, tá bom? E a prevalência, ou seja, qual é a frequência que a gente vê isso na população? Se vocês estiverem vendo aí, é 2,9 a 28 desses estudos populacionais, então, ou seja, é muito variável. Dos pacientes com epilepsia, 1 a 2% dos pacientes têm síndrome de Lennox-Gastaut e aumenta muito se essa população for uma população pediátrica, tá? Se a gente estudar a epilepsia na infância, aumenta muito mais essa prevalência. Existe uma faixa etária principalmente acometida, ela tem um pico de incidência, ou seja, é mais comum as crises acontecerem entre 3 a 5 anos de idade, mas existe aí ela pode iniciar desde 18 meses até 8 anos de idade e alguns pacientes depois de 8 anos de idade. Um dado importante é que para a gente definir síndrome de Lennox-Gastaut, é importante que essa síndrome comece antes dos 18 anos de idade, tá? Você pode manter a síndrome, mas ela tem que ter iniciado antes dos 18 anos. E ela geralmente inicia aí nessa faixa etária que eu falei para vocês, de 18 meses a 8 anos. E há uma prevalência maior em meninos e não sabemos por quê, tá? Não há um dado na literatura para gente que corrobore por que é mais comum em menino do que em menina, não sabemos, mas alguns trabalhos relatam uma prevalência de 5 vezes maior em meninos do que em meninos, tá? Então, uma coisa interessante de falar da síndrome epilética é que o Lennox-Gastaut e talvez alguns pacientes e alguns pais que estão assistindo podem se identificar com isso, é que alguns pacientes começaram as crises muito novinhos, começaram as crises antes desse período de 18 meses que eu falei para vocês que a síndrome de Lennox-Gastaut inicia. Por quê? Porque pode ser que a Lennox-Gastaut seja uma síndrome epilética em evolução. Então, pode ser que um paciente que teve síndrome de West, que é esse nome novo aqui, mas que é a síndrome de espasmos epiléticos da infância, e a síndrome de West está aqui dentro, ela pode evoluir para a síndrome de Lennox-Gastaut em cerca de 20%. Então, aquele paciente que teve West pode evoluir para a síndrome de Lennox-Gastaut. E aquele paciente que começou crise nos 2 primeiros anos, meses de vida, ou 3 primeiros meses de vida, ele também pode evoluir para Lennox. E uma coisa peculiar é que ele pode evoluir dessa síndrome epilética grave, precoce na infância, que a gente chama, que é a antiga Ohtahara, síndrome de Ohtahara. Vou falar os nomes antigos só porque às vezes algumas pessoas conhecem os nomes antigos, tá? Que a gente não utiliza mais essa síndrome, esse termo de Ohtahara, a gente chama de cefalopatia epilética do desenvolvimento infantil precoce. Então, ela pode evoluir para a síndrome de West e da síndrome de West, que agora é denominada essa sigla, síndrome de espasmos infantis epiléticos da infância, podem evoluir para Lennox. Então, algumas crianças não começam a história da crise dela aos 18 meses, ou seja, era uma criança que começou crise epilética aos 18, era uma criança que já tinha crise, já tinha espasmo, já tinha uma crise focal, já tinha crises multifocais, e que talvez preenchesse critérios
para uma outra síndrome epilética, mas que num determinado momento a gente vai preencher os critérios para a síndrome de Lennox-Gastaut. E aí, três coisas são importantes e definidoras dessa síndrome. Eu tenho que ter tipos de crises epiléticas, que eu vou falar, tipo de eletro, e eu tenho que ter um prejuízo do desenvolvimento e um prejuízo cognitivo. Esse prejuízo ele pode ser prévio, a criança já tinha esse prejuízo e com o início da crise piorou, ou a criança pode ter sido, estava com desenvolvimento típico, normal, e com o início das crises ela desenvolveu o atraso, que é o que a gente define como encefalopatia epilética. E alguns autores, em vez de chamarem de tríade, até colocam que a idade é fundamental e faz parte aí dessa tríade, que talvez sejam 4 critérios, sendo a idade um fator muito importante, isso que eu falei para vocês. Então, até 18 anos de idade, sendo principalmente 75% até 80% das crianças abaixo de 8 anos de idade. E aí, entra uma parte importante para vocês, pais, e que vocês têm essa missão de ajudar a gente, de tentar descobrir qual tipo de crise, o tipo de eletro, enfim. Qual é a crise que o paciente tem no Lennox-Gastaut? Então, o Lennox-Gastaut é caracterizado por múltiplos tipos de crise. Eu tenho vários tipos de crise, sendo a crise tônica a crise principal. Eu preciso ter a crise tônica mais alguma outra crise. Outra coisa importante para vocês é que o filho de vocês não precisa ter todas essas crises que eu listei aqui, tônico-clônicas generalizadas, crises mioclônicas que são aquelas de tipo de uns espasmos, de mioclonias, que eu acho que a Letícia mostrou para vocês, crises de ausência atípica, em que o paciente fica parado, desconectado durante um período, crise de espasmo, que foi aquela crise de espasmo lá, do espasmo infantil epilético lá do oeste, e que às vezes perdura, ou não tinha oeste e começou a fazer espasmo, tá? Então, mas o mais importante eu tenho essa crise tônica e tenho uma outra crise. Então, eu tenho que ter pelo menos 2 crises para ser Lennox-Gastaut. E aí entra uma missão do eletro, que aí, assim, o eletro é fundamental para a gente tentar fazer esse diagnóstico e eu sei da dificuldade que a gente, principalmente, a gente não vai falar das capitais, mas assim, do interior, e mesmo das capitais, da gente ter acesso a um exame de qualidade, de um eletro de qualidade, em que esse eletro é fundamental para a gente fazer o diagnóstico. E muitas das vezes, as crianças não têm esse diagnóstico porque elas não têm um eletro de qualidade, ou o médico não pensa no Lennox, não vai lá procurar o que eu quero ver, e aí eu preciso dessas 2 alterações no eletro para eu poder fechar a síndrome de Lennox-Gastaut. Então, eu preciso ter esse complexo ponta-onda lento que eu vou mostrar para vocês, mas é só para vocês conhecerem, e essa atividade rápida. Então, ou seja, o que eu queria dizer para vocês é que nós temos critérios para fechar a síndrome de Lennox-Gastaut. E para isso, a gente precisa ter uma história boa, o médico ir lá e conversar com vocês. Como é o tipo de crise? Como é que a crise começa? Descreve para mim. Hoje a gente tem um grande aliado que é o vídeo. Às vezes as crises são curtas, são difíceis de filmar, mas às vezes a gente está pensando que é uma crise, é outra, e quando a gente vê no vídeo, nossa, eu achei que era um padrão de crise, é outra. Então, o vídeo eletro é um exame muito importante nesses múltiplos tipos de crise, porque eu consigo filmar a criança e eu consigo ver o padrão do eletro, né? Então, aqui é um exemplo de uma crise tônica, que eu peguei de um artigo. Eu queria até trazer uns vídeos, mas fiquei com receio de não conseguir passar para vocês, mas vou descrever para vocês. Esse é um artigo mostrando a crise tônica de uma criança de 8 anos de idade, e eles descrevem a crise, as fases da crise tônica, do desvio do olhar, depois vem o movimento do braço,
E uma característica dessa crise tônica é da duração. O paciente fica com os membros superiores e às vezes inferiores, tá? Mas os superiores mais frequentemente duros, durante segundos, 3 segundos a 2 minutos. E depois a criança desaba. E uma coisa, essa é a crise mais importante do Lennox. Então, a gente precisa ter essa crise. Agora, para ser Lennox, a gente tem que ter essa crise, mas aí a gente tem uma coisa que para o médico é importante, eu falo isso para os residentes, e quando a gente vai aos congressos, a gente também escuta, é que às vezes essas crises não são tão visíveis para vocês, às vezes essas crises são noturnas, às vezes a criança faz dormindo, e aí vocês acham que é um movimento durante o sono, né? Acham que pode ser um pesadelo, então nem sempre é tão fácil fechar esse diagnóstico. Então, daí a importância da gente tentar fazer um vídeo eletro, para a gente tentar caracterizar. E a crise, que é aquela do drop attack, o famoso drop attack, que é a crise de queda, essa queda ela pode ser uma queda anterior, mas que ela também pode ser uma queda posterior, como nessa foto. E essa crise de queda, ela pode ser secundária a uma perda do tônus, que é chamada atônica, então eu perdi a contração muscular e caí, e eu também posso ter ficado todo duro, aquela crise anterior, que eu vou voltar lá, essa que a criança ficou dura aqui nos membros superiores, se é uma crise do corpo todo, ela cai. Então, se as pernas ficam duras, a criança cai. Então, essa é a famosa, desculpa, esse é o famoso drop attack. Então, o drop attack é essa crise de queda, que é bem prevalente do Lennox, mas a gente também tem que ter cuidado. Não é só o Lennox que tem drop attack. Pode estar presente em outros tipos de crise, mas é muito comum. E, às vezes, por mais que o neurologista seja muito experiente e vocês filmem, às vezes é difícil a gente ter certeza se a criança perdeu o tônus ou se a criança ficou dura um pouquinho e caiu. Então, às vezes, não é tão simples assim como parece sempre no livro ou no artigo. E eu deixei aqui o eletro de um estado de mal não convulsivo. O que é isso? É aquela criança que acontece frequentemente no paciente com Lennox, cerca de 20% dos pacientes com Lennox podem ter o que a gente chama desse estado de mal epilético não convulsivo. Por que não convulsivo? Porque não tem abalo, não fica se batendo, a criança fica desconectada. E o eletro é um eletro muito ruim. É um eletro assim, em que a criança e vocês, pais, percebem: meu filho não está aqui, meu filho está acordado, mas ele não está aqui. Ah, mas ele era atrasado. Ah, mas ele fazia mais coisas antes. Ele sorria, ele interagia. Então, o estado de mal não convulsivo é muito difícil e a gente precisa do eletro para a gente fazer esse diagnóstico. Então, é importante a gente pensar, porque às vezes a gente precisa mudar o esquema terapêutico, tá? E provavelmente algumas das crianças que vocês acompanham ou seus filhos já passaram por um estado de mal não convulsivo na síndrome de Lennox-Gastaut, tá? Então eu deixei aqui até, desculpe o inglês, mas eu deixei de propósito porque essa é a classificação da Liga Internacional de Epilepsia. Essa classificação, a síndrome de Lennox-Gastaut, ela já foi descrita há muito tempo. Ela foi primeiro descrita por Gastaut, como a Letícia falou. Os critérios foram estabelecidos em 66, mas a cada vez que a Liga, que são especialistas em epilepsia, se reúnem, eles juntam critérios e eles falam, e isso é muito importante para o médico, dizer, olha, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Se você não tiver isso, isso não é Lennox. Então, a gente precisa desses critérios para a gente fechar o diagnóstico. Então, como eu falei para vocês, eu preciso da crise tônica, junto com os outros tipos de crise. Eu preciso ter um eletrocaracterístico com aquelas duas características que eu vou mostrar para vocês aqui, o eletro. Eu preciso que essa crise comece antes de 18 anos de idade.
Geralmente, na grande maioria das vezes, 99% dos pacientes têm uma epilepsia que a gente chama de difícil controle ou fármaco resistente. Eu preciso de muitas medicações e até de tratamento com fármacos, com tratamento não farmacológico, como dieta cetogênica, VNS, né? Canabidiol, que a Dani já deve ter comentado e amanhã a Tatiana vai falar mais do tratamento, tá? E essa criança frequentemente já tinha um atraso e piora muito com o início das crises. E uma coisa importante que eu deixei essa seta aqui de propósito, que essa classificação é de 2022, é a classificação mais recente, mais atual, é que eu não preciso da ressonância, eu não preciso da imagem para fazer o diagnóstico de síndrome de Lennox-Gastaut. Eu preciso da história, de uma boa história e de um bom eletro e da suspeição clínica. Então, eu não preciso de exame genético, eu não preciso, né? Assim, é importante isso, porque muitas das vezes alguns médicos, mas a criança tem uma ressonância normal, então não é síndrome de Lennox-Gastaut. Está errado? Não é verdade, né? A imagem é muito importante para a etiologia, que vai ser a segunda parte aí da minha aula. Mas eu posso ter uma imagem normal, eu posso ter uma ressonância normal. Então, Lennox-Gastaut significa eletro, tipo de crise e atraso. Eu tenho que ter esses três pontinhos. Tendo esses três pontinhos, o restante vai ajudar para a gente raciocinar a etiologia e ajudar o que eu posso fazer. Se o paciente tem uma hidrocefalia, eu vou tratar a hidrocefalia, né? Óbvio que a gente vai procurar o que ele tem. Então, assim, eu não preciso da ressonância. E uma coisa interessante que eu queria comentar aqui, eu nem escrevi porque isso eu queria explicar para vocês, eles colocam aqui, ó, a síndrome sem uma confirmação laboratorial em regiões de difícil acesso aos exames. Aí entra isso. Às vezes eu tenho um eletro que não me ajuda e que eu não tenho eletro, nossa, eu tenho certeza que é síndrome de Lennox-Gastaut. Então, a gente pode fazer o que a gente chama em medicina de um diagnóstico presuntivo, presumível, entendeu? Então, eu tenho uma probabilidade que isso seja Lennox-Gastaut, e isso é muito importante para o médico tentar direcionar esse tratamento. Eu não ficar esperando tudo isso, tudo ser florido para eu tentar fechar o diagnóstico. Então, e isso é muito importante, porque muitas das vezes a gente não tem acesso a eletros e às vezes eletros de qualidade ruim. Então, ou seja, a gente pode e deve fazer um diagnóstico pela história e, como sempre, a gente tem que ouvir vocês, tem que ouvir os pais. Eu sempre falo isso com os residentes e a gente tem que sempre ouvir a história, o tipo de crise, alguma coisa de diferente que vocês descrevam nos filhos de vocês. Fulano está desconectado, ele não está bem, ele está diferente. Eu acho que pode ser uma crise de ausência típica. Então, a gente precisa ter esse olhar para a gente poder fazer o diagnóstico, tá? E aí, deixei aqui exemplos para vocês verem de como é que é o traçado, esse traçado que precisa ter, que é esse complexo ponta-onda lenta entre 2 a 2,5 Hz, tá? Esse aqui é o traçado típico, tem uma descarga aqui generalizada, às vezes as crianças, nesse momento, podem ter uma desconexão do meio e ter o que a gente chama de uma ausência atípica, tá? Uma outra característica é que eles falam do eletro durante o sono. Então, daí a importância da gente fazer eletro acordado e dormindo. É importante a gente. Então, o médico, eu fiz o eletro foi rapidinho, de 20 minutos, ele não dormiu. Eu não vou ver essa atividade rápida, porque ela aparece durante o sono. Então, é importante a gente ter um exame prolongado, de qualidade, para eu tentar fechar esse diagnóstico. E aqui eu consigo ver essa ponta-onda lá que apareceu no eletro anterior, tá? E outra coisa que acontece
Esse aqui é o padrão da crise tônica, aquela crise que a gente chama isso de ritmo recrutante. A criança fica dura e é esse o padrão de eletro e como o eletro fica feio, né, gente? Então, assim, você vê um eletrozinho pouco normal e olha a quantidade de descargas generalizadas que aparecem nesse eletro, né? Então, eu falei então do diagnóstico, dessa tríade que a gente chama, né? E aí, assim, então, como eu falei lá, Gaston descreveu a síndrome 66 e ele, desde 66, já percebia isso. Talvez a síndrome Lennox-Gastaut seja mais uma reação do cérebro a uma determinada lesão, a uma determinada agressão, a uma determinada disfunção, seja o nome que a gente nomeia ou escolha, dependendo do que aparece, por exemplo, aqui nessa imagem. Aqui eu tenho uma lesão focal, uma malformação localizada. Aqui eu tenho uma encefalite de Rasmussen, que metade do cérebro em crise. Aqui eu tenho uma malformação bilateral. Aqui eu tenho asfixia perinatal. Aqui eu tenho outra malformação cerebral em que o córtex ele é duplicado. A substância cinzenta ela duplica, tá? Aqui um tumor. Aqui uma outra malformação, que é a esquizoencefalia, né? E então assim, são várias as etiologias em que a criança clinicamente tem um eletro, tem um padrão de crise. Então eu deixei aqui só para vocês verem. E eu achei essa imagem muito interessante, porque esse é o resumo da minha aula. Ou eu tenho uma lesão, ou eu tenho um gene, ou eu tenho uma etiologia desconhecida, que a gente, em alguns pacientes, a gente investiga e a gente não descobre. Isso, ou seja, o gene que gera uma disfunção do neurônio, ou seja, uma lesão, uma falta de oxigenação no parto, uma malformação cerebral, ou até mesmo uma causa que em 2024 nós não sabemos, isso gera uma alteração da rede elétrica. O nosso cérebro é uma grande rede elétrica, e essa rede elétrica ela fica sincronizada com crises frequentes e com esse padrão de eletro. Então, na realidade, esse é o gatilho, né? Eu tenho uma alteração no cérebro que gera uma alteração da rede elétrica e que gera um tipo de eletro e de crise característica, tá? E aí, qual é esse percentual de pacientes que eu descubro? A maioria dos trabalhos, eu até procurei para vocês se com o advento do exoma a gente tem uma prevalência um pouco maior, mas assim, é isso, é 65% dos pacientes a 75%. Então, a gente ainda tem 25% dos pacientes que a gente não sabe por que tem Lennox-Gastaut, ou por que tem, seja Lennox ou uma outra epilepsia ou síndrome epilética de difícil controle. A falta de oxigenação, que a gente chama de lesão hipóxico-isquêmica, é a principal, é a mais prevalente. Então, a maioria dos trabalhos mostram que a falta de oxigenação, na hora, seja dentro da barriga, seja no momento do parto, ou seja, intercorrências no período pós-natal, depois que a criança nasceu, foi uma prematura extrema, teve uma hipoglicemia, teve um kernícteros, que é aquele aumento da bilirrubina, teve uma infecção no cérebro, teve uma meningite, teve um traumatismo, qualquer lesão do cérebro, ela pode gerar o que a gente chama de uma encefalopatia crônica não progressiva, e junto com esse atraso motor, eu tenho uma epilepsia de difícil controle, tá? Agora, eu coloquei aqui, e se vocês perceberem, tem um monte de gene aí e um monte de coisas conhecidas. Eu queria falar da síndrome de Down, e é importante a gente dizer que a trissomia de 21, a trissomia do 21, do cromossomo 21, está associado a um aumento da síndrome de West, que é aquela síndrome dos espasmos infantis epiléticos, e também está associada ao Lennox-Gastaut, tá? Então, a esclerose tuberosa, que seriam esses dois genes, também estão associados à epilepsia desde o início precoce
e pode ter uma manifestação clínica. Agora, eu posso ter uma ressonância normal e esses genes aqui gerando uma disfunção no cérebro em que a imagem, eu sempre falo isso, a ressonância é uma fotografia. Eu não estou conseguindo ver como é o neurônio dentro dele, eu não estou fazendo uma biópsia cerebral, eu estou vendo a fotografia, então a fotografia é normal. Então existem alguns genes que geram uma alteração do neurônio sem que a ressonância seja alterada. E um dado interessante para vocês saberem, há 20 anos atrás, mais ou menos, quando a gente encontrava uma criança com uma malformação cortical, a gente já ficava, se dava por satisfeito e falava, olha, descobrimos a causa da epilepsia e do atraso. Essa criança tem uma malformação, o cérebro é grosso, é espesso, é fino, é mal formado de um lado e de outro. E com a melhora da investigação genética, a gente começou a descobrir que muitas dessas malformações do cérebro são associadas a malformações genéticas. Então, são genes que geram um cérebro mal formado e, consequentemente, epilepsia e atraso. Então, hoje é importante investigar, do ponto de vista genético, crianças com malformações corticais, uma conduta que não era realizada até 20 anos atrás, até 10 anos atrás, tá? E outras, assim, então, por que eu estou citando isso tudo? Porque não tem um exame melhor, assim, para fazer. Existe o exame melhor para cada paciente. Cada paciente precisa ser individualizado, né, para a gente poder descobrir. Então, assim, eu coloquei aqui atenção na história porque eu acho que a história, a gente sempre tem que pensar no diagnóstico quando a gente está conversando com vocês, quando a gente está colhendo a história. Então, faz parte da investigação a gente ouvir bastante vocês. E, às vezes, numa segunda consulta, conta de novo o padrão de crise. Como é que começou? Conta. Nunca se dê por satisfeito de perguntar de novo, porque às vezes aparece alguma coisa que seja muito importante para a gente, né? Para a gente fazer o diagnóstico. E a imagem e o eletro, como eu falei, a imagem vai ser muito importante para direcionar o que eu vou pedir, né? E aí, por exemplo, eu deixei aqui alguns exemplos. Aqui é uma lisencefalia. O cérebro é todo cheio de sulco, assim, ó, cheio de curvinhas e sulcos e giros. E esse aqui é um paciente com um cérebro com um córtex liso. Isso é associado a um gene que dá isso e epilepsia de difícil controle. Aqui, na letra B, uma polimicrogiria, o cérebro cheio, a substância cinzenta é pequenininha, toda curtinha, e gera uma epilepsia focal e pode ser fármaco resistente, né? Aqui, os túperes da esclerose tuberosa, tá bom? E aqui um amartômetro hipotalâmico. Então, aqui são alguns exemplos que podem estar associados e quando eu faço a ressonância, eu descubro qual é a causa, tá? E coloquei mais outros exemplos aqui. Aqui na letra B, um exemplo de hipoglicemia. O cérebro do recém-nascido, ele depende de glicose, é muito importante a glicose. Então, a prevenção da hipoglicemia é fundamental. E ele precisa de sangue e oxigênio. Então, aqui é o exemplo de uma lesão hipóxico-isquêmica. Faltou sangue ou oxigênio no momento crucial da criança e os núcleos da base sofreram e ficaram inchados, né? Então, essa é uma imagem de sofrimento dos núcleos da base aqui, do tálamo e núcleos da base. E aqui é a imagem tardia daquele cérebro que sofreu e que inchou e que faltou oxigênio e em que eu tenho múltiplas lesões, tá? Eu tenho lesões em todo o cérebro que a gente chama de encefalomalácia multicística. Bom, e aí, o que eu peço, então, para investigar e o que o médico tem que pedir? Então, assim, um bom eletro, gente. Idealmente, um vídeo eletro, idealmente, em sono em vigília, tem que ter o sono para a gente tentar fechar o diagnóstico. Então, o eletro
Ah, vou fazer qualquer eletro para fazer o diagnóstico, eu não vou fazer o diagnóstico. Então, o médico vai ter dificuldade. Então, a gente tem que correr atrás de um bom eletro e a gente precisa brigar por isso, porque eu sei que é difícil mesmo. E os exames, obviamente, a ressonância é o exame padrão ouro para a gente neurologista. Eu consigo visualizar muita coisa na ressonância, como mostrei para vocês. Mas o ultrassom e a tomografia também mostra para a gente se está inchado, se teve sangramento, se tem uma hidrocefalia. Então, eu consigo visualizar isso. Mas e aí? Quando é que eu peço a investigação genética? Se eu tenho uma malformação cerebral, se eu não tiver uma etiologia, se a minha ressonância vier normal, é mandatório a gente fazer uma investigação genética. E se eu tenho uma etiologia como uma malformação cerebral ou um tuber cortical, aí eu sei que é esclerose tuberosa, eu sei qual é a doença, e aí a gente pode direcionar a investigação genética, né? Então, a gente está numa era de exoma, mas é importante a gente falar até do cariótipo na trissomia do 21, a gente falar das deleções de um pedacinho faltando do cromossomo que a gente pede no array, o painel e o exoma em que a gente vai fazer a investigação das síndromes epiléticas, e hoje que vem melhorando o acesso, mas ainda de difícil acesso, muito caro, que seria o genoma, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns desses exames. Aqui é um exemplo da trissomia de 21, lembrando que, nossa, é muito fácil fazer diagnóstico de síndrome de Down. Nem sempre. Em medicina, a gente sempre tem as exceções e, às vezes, a gente tem alguns mosaicos, então a gente precisa desses exames para a gente ter. Então, o cariótipo tem o seu valor. E a síndrome do cromossomo 20 em anel é uma síndrome epilética que ela pode simular a síndrome de Lennox-Gastaut. Ela pode parecer a síndrome de Lennox-Gastaut. Então, eu deixei aqui de propósito, porque a gente pode dar um falso diagnóstico de Lennox-Gastaut e ser essa síndrome do cromossomo 20 anel, tá? E a criança não tem, ela tem uma cara de síndrome, que ela tem uma cara, eu acho que é isso. Não, não tem como a gente saber, é só pedindo o exame, tá? Aqui, é o exame do array, que eu pego o meu material genético e eu vejo se tem material genético a mais, que é nesse caso aqui, uma duplicação, e se tivesse para baixo, você teria material genético a menos. E aí eu posso saber se isso ajuda ou não ajuda, se isso é causador de doença ou não. Lembrando que todos nós temos alterações genéticas, todos nós. Agora, a gente precisa saber se aquela alteração genética ela é causadora de doença. É o que a gente chama de patogenicidade. E aí chegou o sequenciamento de nova geração, que a gente descobre, que eu brinco, o trilho do trem lá do nosso material genético. E a gente vê se aquele trilho do trem, se um trilhozinho está fora do lugar, e se isso muda a função de um canal iônico, se muda a função de uma proteína e gera uma epilepsia de difícil controle, como alguns exemplos de gene que eu vou falar, o KCNQ2, o SN1A. Então, assim, volto a dizer, a gente precisa saber se essa mutação que a gente tem, que a gente chama hoje de variante, ela tem significado de patogenicidade, ela é causadora de doença. Então, alguns exames de algumas crianças podem vir o que a gente chama de VUS, que é uma variante de significado incerto. Eu não sei se ela é causadora de doença ou não. Então, eu preciso investigar os pais e, às vezes, eu preciso de um tempo maior para que a literatura alimente mais os dados. A gente está crescendo ainda nesses exames genéticos, a gente ainda não sabe tanta coisa. Então, a gente está evoluindo e a gente provavelmente, cada vez mais, novos diagnósticos vão surgindo, tá? E aqui eu deixei essa sopa de letrinha, porque são alguns genes associados à síndrome de Lennox-Gastaut, tá? Não são só associados ao Lennox. Por exemplo, o STXBP1, ele pode dar West, ele pode dar Ohtahara, aquela epilepsia, encefalopatia epilética infantil precoce, o CDKL5 também, o KCNQ1 também,
mas eles podem dar uma síndrome de Lennox-Gastaut. Então, o que dificulta um pouco, tirando aqui a esclerose tuberosa e alguns genes, mas a maioria é difícil para o médico dizer, olha, eu acho que o fulano tem o gene tal. E às vezes a gente jura que é o gene tal e a gente leva um escorregão, assim, né? Para não dizer que foi querer acertar e não acertou, porque a gente tem diferentes fenômenos, diferentes sintomatologias. E a gente chama isso de heterogeneidade genotípica e fenotípica. Às vezes eu tenho um gene que dá uma coisa numa criança e dá outra em outra criança. Né? E às vezes eu tenho genes diferentes que dão a mesma síndrome, no caso do Lennox-Gastaut. Então tá aqui essa sopa de letrinha, e eu deixei em negrito, por quê? Porque hoje a gente. Por que a gente também quer saber o que a criança tem? Porque a gente está caminhando no que a gente chama de medicina de precisão, tratamento de precisão. Então, saber qual é o diagnóstico, qual é o gene, número um, explica a gravidade, explica a evolução, explica um pouco o que a criança tem, o que está acontecendo, e também pode ajudar a gente a escolher alguns remédios. Por exemplo, esse gene aqui dá a síndrome do GLUT1, que é a deficiência do transporte da glicose no cérebro, a síndrome do GLUT1. E que a dieta cetogênica ela é mandatória. Ela é mais importante do que um remédio. Então, é importante a gente saber o que é para a gente tentar escolher o melhor remédio dentro daquilo que a gente achou. Agora, óbvio que a medicina de precisão ainda não é a regra, é a exceção. A minoria dos pacientes é que tem essa disponibilidade da medicina de precisão. Mas é importante a gente estar mudando o paradigma, estar investigando, e se os exames vierem negativos, a gente investiga de novo e não tem problema. A gente está aqui para estudar, para investigar e para correr atrás do que as crianças têm. Eu trouxe isso aqui só para ilustrar, para mostrar que é difícil para todo mundo. Esse é um artigo chinês mostrando, eles mostram a etiologia clínica, como é que as crianças são clinicamente e as etiologias de base. Né? E aqui no A são resultados genéticos de pacientes com imagens anormais. Então, eram crianças que já tinham ressonâncias alteradas. E aqui, crianças com diagnóstico desconhecido na realidade, né? Aqui, crianças com ressonâncias normais, e você vê que tem a maioria ainda não tem, mesmo com ressonância normal, a maioria ainda não tem diagnóstico conhecido. Então, talvez o diagnóstico esteja lá e a gente ainda não saiba, né? Uma outra dúvida nossa médica é que às vezes a criança nasce mal porque a criança também já tem um problema. Então, talvez vocês. Isso é uma coisa que é difícil para a gente médico, porque a gente historicamente foi treinado para fazer um diagnóstico único, né? E que explique tudo. E nem sempre a criança tem só um diagnóstico. Então, pode ter sido que a criança tenha uma asfixia e tenha nascido mal, porque ela já tenha uma alteração genética. Então, talvez ela possa ter duas coisas. É isso que eu queria dizer para vocês. Talvez ela possa ter uma ressonância de falta de oxigênio e ela tem uma alteração genética como base. Então, assim, isso não é a regra, mas isso pode acontecer, né? Então, eu acho que vale a pena a gente pensar. Aqui, eu deixei um monte de síndrome que, assim, parece fácil, volto a dizer. Por exemplo, a mioclônica tônica, que é a síndrome de Duze. A criança também cai. A criança também tem drop attack. A criança cai para frente, perde o tônus. E parece Lennox, mas não é Lennox. Ela tem um eletro diferente da síndrome de Lennox. E aí, daí tem uma faixa etária diferente, uma etiologia diferente e um eletro diferente. Então, daí a importância da gente ver. Dravet, às vezes é difícil,
Nem sempre, teve convulsão febril, tá? Tem uma crise de mediada. Então, às vezes, a história clássica é fácil de fazer diagnóstico, mas nem sempre é tão simples assim, né? Existe uma encefalopatia epilética que, não, graças a Deus, não é tão comum que essa que é a antiga Landau-Kleffner, que hoje a gente denomina encefalopatia epilética e do desenvolvimento com uma ponta-onda ativada do sono, em que você tem, durante o sono, muitas descargas e que a criança praticamente entra em estado de mal epilético e tem mais de 50% do sono com descargas. Então, assim, daí a importância de eu fazer um eletro prolongado, de eu fazer um eletro em sono, nem sempre é fácil. E algumas doenças eu deixei a lipofucinose tipo 2, que às vezes parece um Lennox, não é sempre, mas às vezes parece uma síndrome de Duzi, e ela é uma doença neurodegenerativa em que tem um diagnóstico recente, desculpa, tem um tratamento recente que a gente pode fazer. Isso muda o curso de vida natural da criança, tá? E, e aí falar das comorbidades. As comorbidades são muito comuns, então é muito comum a criança com Lennox não ter só uma síndrome epilética. Ela tem um atraso, ela tem uma ausência de linguagem, às vezes um atraso de linguagem, uma disartria, um atraso motor, um atraso global, uma disfagia grave que às vezes precisa de uma gastrostomia, a deficiência intelectual leve, moderada ou grave, distúrbios de comportamentos associados como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno desafiador opositor, e comorbidades também com o transtorno do espectro autista, né? Então, assim, eu coloquei aqui para exemplificar, esse é um trabalho recente, de 23, que eles pegaram, um trabalho com cuidadores, eles falam, né, de pacientes, cuidadores e sociedade, e eles colocam qual é a frequência de deficiência intelectual e cognitiva, é muito comum, de 60% a 100%. Atraso do desenvolvimento também, eu coloquei aqui na ordem, tá? Distúrbio de linguagem de 40% a 42%. Então, assim, distúrbio de linguagem tudo, tá, gente? Não é só disartria. Às vezes é ausência de linguagem, às vezes é atraso da linguagem, alterações psicológicas ou comportamentais, a presença de uma paralisia cerebral, e aqui a gente achou até uma prevalência menor, mas eles no trabalho não relatam como é que eles fizeram esses critérios, de autismo e de TDAH. Então, assim, também não é só tratar a crise, cabe ao neurologista tratar essa criança como um todo. Tratar a crise é fundamental, porque isso melhora o prognóstico da criança, mas eu também preciso dar qualidade de vida para essa criança e para a família, né? E para esses cuidadores, tá? Então, eu deixei aqui para terminar minha fala que é além do diagnóstico, né? A gente precisa fazer um diagnóstico correto, sim, tá? A gente precisa sempre correr atrás disso. Mas lembrar que o nosso paciente não é só um diagnóstico lindo, maravilhoso, que eu vou levar para um congresso. Eu preciso da qualidade de vida, entender essa família, ver essa rede, como é que tá, como é que é o tratamento, como é que é a reabilitação, o que que essa síndrome epilética impacta na família, nessa criança, né? Então, assim, eu achei muito legal isso, porque, assim, é muito mais do que só um diagnóstico, né? A gente precisa pensar num paciente como um todo, tá bom? E os pontos chaves que eu queria lembrar aqui. Então, assim, que seriam até para os médicos ou que estejam assistindo. Eu preciso correr atrás desse diagnóstico preciso e precoce. Eu preciso disso, eu preciso correr atrás, eu preciso investigar esse paciente. Eu tenho que tratar de forma adequada e eu preciso pensar além dos fármacos. Não dá para eu ficar usando 5 remédios. Eu tenho que pensar no tratamento não farmacológico, na dieta cetogênica, no VNS, na cirurgia de epilepsia, se for o caso, na calosotomia, tá? E tentar esse diagnóstico preciso para tentar
a possibilidade de uma medicina de precisão, se for o caso do paciente, tá? Então, esses seriam aqui os meus recados para vocês. Eu espero não ter falado muito, que eu falo pra caramba, mas quero aí, assim, agradecer novamente o convite. Deixa eu interromper o compartilhamento para a gente poder ir para as perguntas. Ai, doutora, maravilhoso. Obrigada, foi ótimo. É, muito bom mesmo, na verdade. Fiquei aqui abrindo os slides para eu poder ir entendendo e aprofundando, né, em todas as questões. Nós temos algumas perguntas aqui, deixa eu ver, vamos lá. Primeira pergunta da Lennox, né? Brasil, vamos lá. Doutora, essas etiologias podem ser descobertas antes que evoluam para Lennox? Gastou? Como Ah, pode possibilidade, falar. aqui, né? Uma possibilidade de um protocolo para evitar que Isso. o paciente tinha o West e o que eu posso fazer para evitar que ele evolua para Lennox? Não existe, gente, não existe. O mais importante é tratar esses pacientes com West, os pacientes com encefalopatia precoce, serem tratados de forma correta. E a gente tentar, de forma assim, heróica, melhorar o controle das crises. Mas nem sempre, se esse paciente tiver que evoluir, e aí eu coloco aquela teoria lá do Lennox ser talvez uma evolução da síndrome epilética. Isso é difícil da gente. Não há, não há. Agora, se eu tenho uma causa genética e eu conseguir fazer esse diagnóstico precoce e adequar meu tratamento, aí sim, eu melhoro, eu tento. É um remédio que vai. É uma esclerose tuberosa típica e que a vigabatrina e o corticoide vai ajudar. É um gene que eu posso tentar ajudar. Então, assim, a gente consegue através do resultado, nem sempre, tá, gente? Isso é exceção, mas isso sim, seria a única forma da gente tentar evitar. Legal, legal, doutora. A Kelly Cristina, gostaria de fazer uma pergunta em áudio. É possível, Lari? Sim, é só abrir o microfone. Deixa eu ver se ela tá. Ah, você consegue, Kelly, abrir seu microfone? Acho que eu arrumei aqui a configuração, ó. Oi, boa noite. Oi, Kelly. Boa noite, Kelly. Boa noite. Eu tenho uma dúvida a respeito das crises, né? Eu entendi que a crise tônica ela é mandatória para fechar o diagnóstico de Lennox, né? A minha filha, ela teve o West, teve uma hipóxia severa no parto, tem um EEG que veio escrito que é encontrado na síndrome de Lennox, porém, a neurologista não fechou essa síndrome para gente, né? A minha filha faz uso de 6 medicamentos e mais o VNS. O VNS está dando em torno de 119 crises, mais ou menos, por dia. E aí vem a minha dúvida. A minha filha faz a ausência, que eu consigo perceber, né? Ela faz as mioclonias, mas a crise tônica é algo que me deixa ainda em dúvida, porque ela às vezes movimenta um dos braços, fica endurecido e ela joga a cabeça para um outro lado. A neurologista, quando eu mostrei a filmagem, ela falou que é uma crise focal. Isso, Então, minha dúvida é: crise tônica, ela pode ser uma crise focal? pode ser focal, pode ser focal. E, e E ela pode ser subclínica também? Por que a minha pergunta? Porque quando ela nasceu, ela convulsionou nas primeiras 24 horas de vida. E uma neurologista que atendeu ela dentro do hospital falou que a maioria das crises dela, ela não externalizava. Ela só sabia que a criança estava em crise pelo eletro, que ficou monitorada o tempo todo.
Então ela falava, ela faz muita crise subclínica. Então a crise tônica, ela também pode ser subclínica ou não? Ela tem que externalizar. Pode ser subclínica e ela pode ser noturna. Então, às vezes é difícil, o paciente fica meio duro, dormindo. Então, às vezes, foi o que eu comentei. Às vezes é difícil. Então, o que a sua médica falou, olha, eu não tenho certeza, nem sempre a gente fecha o diagnóstico e a gente tem esse diagnóstico de Lennox presumível. E aí quem lauda fala, olha, esses achados são encontrados na síndrome de Lennox-Gastaut, mas isso não significa que seja síndrome de Lennox-Gastaut. Aí a gente precisa juntar tudo. E um eletro mais prolongado, um vídeo eletro, eu tento pegar essa crise tônica, mas às vezes a gente não consegue, tá? É difícil mesmo, não é fácil. E como ela foi West e ela tem múltiplos tipos de crise, ela provavelmente é Lennox, mas talvez a gente não consiga, você entendeu? Bater o martelo, é Lennox com certeza, por conta da crise tônica. Mas ela deve ser até abordada, você vê, ela já tem até VNS, assim, ela tem VNS, né? Então ela já está Tem. tratada como, né? Isso é que é mais importante, a gente correr atrás e, mesmo sem uma certeza do diagnóstico, a gente precisa ser mais enérgico no tratamento, tá? Entendi. Tá bom, doutora. Muito obrigada, hein? Vamos lá, doutora. Tem a Caroline Oliveira também, com mais uma pergunta aqui. Doutora, minha filha teve hipoglicemia neonatal e o laudo da ressonância também deu hipoglicemia, a possível causa da síndrome. Seria ainda possível fazer o exoma ou acha desnecessário? Boa pergunta, muito boa pergunta. É, se a causa da hipoglicemia no período neonatal foi desconhecida, era um bebê que, por que fez hipoglicemia, né? Ou não, é, não mamou direito, tinha baixa ingesta, era um bebê bobinho, e a principal causa da hipoglicemia é o bebê que não suga bem, a mãe que tem dificuldade de ter a pojadura, que é a descida do leite. Então, se a gente tem uma etiologia, não, foi hipoglicemia e foi baixa ingesta, e lá na UTI neonatal eles fizeram esse diagnóstico, teoricamente eu não preciso fazer uma investigação. Mas existem algumas doenças do metabolismo, chamados erros inatos do metabolismo, que dão hipoglicemia. Então, se o diagnóstico... Então, assim, já se sabe que tem a lesão cerebral e que a lesão cerebral é da hipoglicemia. Nesse caso, a pergunta é excelente. A hipoglicemia é causada por alguma doença? Então, assim, cabe ao médico pedir o prontuário lá do UTI neonatal e entender o que aconteceu. Tem uma causa ou não? Chegou em hipoglicemia sem um motivo. Então, talvez, se não tiver um motivo, vale a pena a gente investigar e aí fazer uma triagem, pelo menos para a doença metabólica. Legal, Espero ter doutora. ajudado. Rê, Obrigada. antes Oi. da Carol, tinha ali depois que a Kelly falou, tem mais duas perguntas. Tinha uma que eu fiz Tá. e Ah, tem ok. outra da Ah, Luciana, tá? tá Lê pra bom. gente, Rê. Ah, ok. Desculpa. Passei aqui. A sua, Lari. Minha filha foi direto para o painel e exoma, sendo o gene encontrado não suficiente. É recomendado fazer os mais simples, como Ray ou cariótipo, para encontrar outra explicação? Excelente, assim, Lari, exatamente. É uma pergunta de milhões que é difícil para a gente, tá? Existe um protocolo da maioria dos planos fazerem essa ordem, né? Fazer cariótipo, vários de vocês já devem ter passado por isso. Fizeram cariótipo, fizeram array e fizeram um painel exome. No caso de eu não encontrar nenhum motivo para síndrome epilética, assim, eu não tenho uma malformação, eu não tenho dismorfismos, eu não tenho alterações genéticas visíveis, sabe? Malformações, alterações grosseiras, outras alterações físicas, a indicação é a gente fazer o painel exoma, sim. Mas, se você não encontrou, alguns geneticistas e algumas pessoas que estudam bastante encefalopatia epilética falam que não tem problema você ir um pouco para trás,
que as pessoas falam, nossa, mas eu vou para trás. Não, às vezes não é ir para trás, às vezes é você tentar. Será que eu tenho uma deleção? Será que eu tenho um pedacinho do cromossomo a mais ou a menos? E fisicamente é impossível da gente identificar. Então, sim, em casos não descobertos, em vez de se ir para o genoma, que é um exame às vezes difícil de interpretação, tá, gente? A gente ainda, se o exoma a gente ainda está engatinhando, assim, a gente está melhorando, mas ainda estamos descobrindo genes responsáveis, assim, genes que já existiam, mas que a gente está correlacionando com Lennox, né? Por isso que é impossível eu colocar a lista dos genes. São vários outros genes que eu mesmo já tive pacientes que tiveram Lennox-Gastaut e não estão aí nessa lista. Então, essa lista de genes que eu coloquei é a lista de genes que a literatura fala, tá? Mas, assim, com certeza vão ter filhos de vocês, outras crianças aqui. Poxa, e o gene do meu filho não está aqui, porque talvez não seja o mais comum, mas também pode ser associado ao Lennox. Então, assim, talvez, respondendo a sua pergunta, sim, vale a pena rever. E o cariótipo, eles sugerem, se for compatível com essa síndrome do cromossomo 20 em anel. Se não, talvez o array seja melhor mesmo fazer. E aí vale a pena fazer o array e repetir o exoma, gente. Repetir o exoma em 2 anos, porque a literatura médica, mais dados são publicados e a gente consegue descobrir mais genes associados. E variantes que antes a gente achava que não eram patogênicas e agora são. Legal, doutora. Tem outra pergunta aqui da Luciana que eu achei bem interessante. Fui vendo aqui. Ó, depois que evoluiu para Lennox, com um controle de crises e o eletroencefalograma bom, continua com a síndrome de Lennox? Tem Muito uma bem. embaixo que está igual, né? Uma vez Lennox, continua Lennox, né? Então, é perfeito. Vamos pegar o West? O West eu tinha espasmo e tinha psarritmia. Assim, o médico conseguiu limpar o eletro e a criança parou de ter espasmo. Ela continua epilética, mas ela não tem mais a síndrome de West, tá? No caso do Lennox, é a mesma coisa. Eu melhorei as crises, eu melhorei o eletro. O eletro não é mais compatível com síndrome de Lennox, então eu tive em algum momento um eletro compatível com Lennox-Gastaut e o tratamento adequado conseguiu fazer com que ele saísse da síndrome de Lennox-Gastaut e fosse para um outro tipo de epilepsia, uma epilepsia multifocal. Não significa que o paciente, então vou suspender tudo, tá tudo tranquilo. Não, significa que o tratamento foi bem feito e que a gente conseguiu uma coisa que seria o ideal de todos nós, que a gente melhorasse o eletro. Então, foi Lennox e é um epilético, e a gente precisa tomar cuidado, porque pode ser que o eletro volte, as crises retornem e fique nesse padrão de melhora clínica e piora clínica. Vocês entenderam? Ou seja, o eletro é um momento que a gente está fazendo o exame, não é um contínuo, né? Não é o tempo inteiro. Eu espero ter Entendi. respondido aí vocês. Às vezes é difícil até para os médicos entenderem isso, tá? Não, acho que ficou bem claro, sim, doutora. Tem mais uma aqui da Rita de Cássia, não sei se você já respondeu, mas falando da SCN3A, que não está na lista lá que a senhora colocou nos slides. Mas Exatamente. Aí, ah, Não, é acho um que gene que pode dar Lennox. Assim, eu tive um KIF5A, que é Lennox. Tem uma lista interminável de genes. Esses genes que eu coloquei são os mais prevalentes em que os artigos científicos falam dele, tá? Mas, sim, eu posso ter vários outros genes e o SN3A. O SN3A é um dos mais novos, né? O SN1A foi o primeiro descrito, depois o 8A e o SN3A tem menos pacientes, mas sim, pode ter epilepsia de difícil controle, dentre eles o Lennox-Gastaut, entendeu? E então pode sim ter o fenótipo, lembrando que Lennox-Gastaut é tipo de crise e eletro. Então,
O SM3A é a causa, pode sim, tá? A mesma pergunta, mas mudando o gene embaixo. O GRN2A O também pode ser uma GRIN2A, causa, tá dentro? então, tem uma peculiaridade do GRIN2A. O GRIN2A pode estar associado a Lennox, mas geralmente ele está associado àquele tipo de crise que eu disse que a criança dorme e tem um monte de descarga, quase de 50%. Ele está associado mais ao antigo estado de mal durante o sono, ISIS, POC, são vários nomes que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é o estado de mal durante o sono, e que hoje a gente denomina encefalopatia epilética com complexo ponta-onda contínuo do sono. E esse saco de gato, literalmente um saco de gato, tem o que a gente chama de pseudo-Lennox, porque o eletro do Lennox ele é tão ruim e a criança tem tantas descargas que pode parecer um estado de mal durante o sono. Então, assim, não é fácil, gente, assim, é difícil e, e às vezes esse fenótipo, nesse caso do GRIN2A, fica bem ali, pode estar dentro de um e dentro de outro, depende do eletro, tá? Espero ter respondido a Bruna, mas sim, pode ter feito um fenótipo de Lennox. Ótimo, doutora. A Heloísa Bastos também está perguntando aqui que o filho tem 14 anos, né? Que eles tratam o filho e ele está com o tratamento em dia, e se ele pode vir a ter alguma piora, estou entendendo eu que dentro do desenvolvimento global, e qual piora seria? Acho que é isso que eu entendi. Então, assim, e aí até fazendo um link do Lennox, sempre Lennox, que é a pergunta de cima, né? Então, Sim, depende muito da etiologia e da causa, tá, gente? Depende de cada criança. Então, eu já tive criança que eu consegui, assim, é a raridade, mas consegui melhorar o traçado com 2 ou 3 medicações, e não precisei de dieta cetogênica, não precisei, né, de VNS. Então, a gente, às vezes, consegue melhorar e mudar o prognóstico dessa criança, e essa criança não piorar, né? Então, assim, pode acontecer pioras? Sim, alguns gatilhos, mas essa piora, gente, é uma piora que está associada mais à doença de base, mais associada ao momento de vida da criança, como a adolescência, como essa mudança hormonal, o período menstrual. Então, às vezes, é uma menina que estava controlada, entrou na menarca, piorou de crise, né? Teve uma infecção grave, piorou de crise. Então, os gatilhos de piora, geralmente são os gatilhos de piora de todas as crianças com epilepsia de difícil controle, tá? É, Agora, qual seria a piora? Eu posso ter piora motora, piora cognitiva. Então, assim, o eletro piorou aquilo que a criança fazia antes, deixou de fazer, sorria, interagia mais e perdeu isso, né? Então, às vezes são coisas pequenas, mas são perdas. Então, assim, pode ter qualquer perda. Mas também eu posso ter sido Lennox e com o meu tratamento adequado e a manutenção desse tratamento, eu me torno um epilético controlado, com alguns escapes, mas sem Lennox. legal, doutora. Bem claro, bem esclarecido. Mais uma pergunta aqui, a Cauane Gomes. Doutora, eu fui no neuro e fiz um eletro, e ele viu que eu tenho convulsão. Será que minha filha pode ter Lennox por essa causa? Por ela também ter convulsão, se a filha pode ter Lennox por conta disso? Então, vamos lá. Tipo de crise, que às vezes é difícil, a Valéria que falou, né, que é difícil às vezes identificar a crise tônica, múltiplos tipos, né? Não é só uma crise, várias crises, e um eletro característico. Então, isso é importante para a gente tentar saber Lennox. Quando a gente abre uma epilepsia, começa uma epilepsia, a gente precisa investigar. Então, talvez, Cauane, sua filha esteja nesse momento aí de investigação e tentar encaixar a sua filha dentro de um tipo de epilepsia ou de síndrome epilética, tá? Dentro dessa caixinha aí. Mas ela pode ter Lennox?
Pode, mas assim, talvez não seja, talvez não seja. A gente tem que investigar e o eletro, o tipo de crise vão com certeza, o médico vai conseguir te responder melhor isso. Ô, Rê, a Valéria, Oi. acho que ela levantou a mão, ela acho que vai querer fazer uma pergunta. É só tirar o Ah, mudo, Valéria. vamos lá, Valéria, pode ficar à vontade. Valéria, Tá aí, Valéria? acho que é só tirar o Bom, mudo. eu, era para eu conseguir, mas Eu não. vou, é, eu acho que eu vou passando, Valéria, se Isso. você Se ela voltar, Oi, conseguir, aí você. Ah lá, Ah, oi, pronto. apareceu. Vamos lá, Valéria, pode falar. oi, boa noite, doutora. Doutora, meu filho tem 15 anos, tem autismo nível 3, tem problema cognitivo, deficiência intelectual. Ele teve uma anóxia intrauterina quando ele nasceu prematuro, de 32 semanas. Assim, nós ainda não conseguimos fazer esse eletro. Nós tentamos fazer há 6 anos atrás, quando as crises começaram, que na verdade, assim, quando ele tinha 2 aninhos, ele já começou a frequentar a PAI. Nós víamos que eu vi que ele tinha algumas crises de ausência, que eu aprendi, que eu comecei a aprender a ver o que era, que eu não sabia. E nós não foi tratado, na verdade, e com 9 anos as crises começaram a ter crises tônicas, atônicas, generalizada, e de lá para cá a gente vem nessa busca por diagnóstico e é, por essa busca para melhorar as crises dele. Ele estava tomando 7 tipos de medicamento e agora diminuiu, o médico tirou dois medicamentos dele, e eu vi que a senhora falou da importância desse vídeo EG, de fazer esse bom eletro. Nós estamos tentando, mas infelizmente por causa da condição do meu filho, nós já tentamos fazer e não conseguimos. E assim, a gente tem essa dificuldade, a gente está com essa dificuldade, porque eu tive um diagnóstico, vamos dizer assim, prévio, pelos nossos relatos, porque eu falo que eu tenho muita coisa que eu acabei aprendendo, filmando, tudo, então, assim, pelos meus relatos, pelos vídeos, tudo, o médico deu essa prévia, deu esse diagnóstico para a gente, mas ele não bateu o é martelo, o que a porque gente. Lembra que eu falei na aula, Valéria, desse diagnóstico nossa, pré, preventivo, lembra que eu falei isso, assim? isso, isso, Então, se você não, assim, o ideal, e não é só você, não, vários pacientes não conseguem fazer, seja porque não tem acesso, não tem dinheiro para sim, fazer, seja porque o comportamento não permite. Então, também tem pacientes que não conseguem colocar os eletrodos na cabeça, porque são autistas e não conseguem, estão dormindo, mas sim, mesmo assim arrancam, então é difícil. Nem sempre a gente tem isso, assim, de certeza. Então, assim, se ele tem múltiplos tipos de crise e a crise tônica é a principal, ou né, ela está presente, sim, o Lennox gastou é provável. E ele provavelmente deve estar escolhendo as medicações segundo essa hipótese dele, né? sim, a minha pergunta, senhora, com essa dificuldade, mesmo tendo essas coisas, é possível que eu consiga colocar um VNS ou fazer algum outro procedimento mais assim, mais, como se diz assim, mais profundo, mesmo não fazendo esses tipos de É, exames? sim, sim, porque porque olha só, o VNS ele é indicado para Lennox, mas ele é indicado para epilepsia de difícil controle, farmacorresistente. A dieta cetogênica para epilepsia farmacorresistente. Então, seu filho, pelo fato dele já ter uma epilepsia farmacorresistente, ele já teria indicação do canabidiol, né? Só que, assim, existem protocolos. O canabidiol é aquela coisa, gente, Dravet e Lennox, porque saiu na literatura científica, mas a gente sabe que outros pacientes com epilepsia de difícil controle respondem, né? Então, mesmo sem o eletro, com diagnóstico presuntivo, sim, talvez dê um pouco mais de trabalho, mas sim, a gente pode correr atrás da terapia não farmacológica. Aliás, deve, porque
existe um grande problema de mais do que 3, 4 remédios. Isso não é adequado, sabe? A gente tem que tentar dar uma enxugada nas medicações, e eu brinco que é tratar a epilepsia por diferentes portinhas. Não dá para a gente tentar entrar pela mesma porta só com remédio. Então, sim, vale a pena você correr atrás da terapia não farmacológica, Valéria. Entendi, doutora. Muito obrigada, viu? Muito Tá obrigada. bom? Tá? Obrigada. Bom, vamos selecionar mais algumas perguntas aqui na ordem, doutor, e aí a gente meio que finaliza às 21h30, pode ser? Como é que está seu tempo? Por mim, tudo bem. Eu queria responder essa do Ronaldo. Foi uma excelente pergunta. Posso ter Dravet, Sim, Lennox? Eu quero responder essa, Ronaldo. por favor. Então pode responder, doutora. Dravet e Lennox são síndromes epiléticas. Então, eu tenho um tipo de crise e um tipo de eletro. Eu posso... então, assim, ao mesmo tempo, não. Eu já te respondo que não. Ao mesmo tempo, não. Mas eu posso ter um paciente que ele, assim, o Dravet, 75%, 80% dos pacientes são causados por mutações do gene SN1A. E tem uma parcela dos pacientes que não são causados pela mutação do SN1A, né? Então, o Dravet também tem a ver com o tipo de crise. E não precisa do diagnóstico genético para ser Dravet. Eu também não preciso ter o gene para ser Dravet. Eu faço um fenótipo clínico. Então, assim, pode ter sido que aquela criança fez um fenótipo parecido de Dravet menor e mais velha, eu deixei de ter esse fenótipo de Dravet e eu tenho um fenótipo de síndrome epilética de Lennox. Mas volto a dizer, geralmente não. Geralmente você mantém o mesmo padrão. São, na grande maioria das vezes, excludentes. Mas aqui a gente precisa tomar um cuidado do que é Dravet, síndrome epilética, e não confundir Dravet com SN1A. Uma coisa é o Dravet, epilepsia, síndrome epilética. Outra coisa é o SN1A. Se eu tenho SN1A, se eu tenho a síndrome de Dravet, eu mudo o padrão de crise. E é importante a sua pergunta, Ronaldo, porque eu deixei de falar uma coisa na apresentação. O próprio Lennox muda, o tipo de crise muda ao longo. O adulto com Lennox vai ter mais ausência e crise tônica, não vai ter mioclonia tanto. Então, assim, a própria síndrome epilética vai mudando conforme a idade. Então, assim, normalmente não. Dravet, Lennox, Lennox. Então, assim, quase sempre são diagnósticos excludentes, na grande maioria das vezes, mas nem sempre tão simples assim, tá? Parece, às vezes é difícil e fica essa... será que tem Dravet? Será que tem Lennox? E aí a investigação genética ajuda a gente a fechar o Dravet, tá? Eu espero ter respondido. Mas é uma pergunta, assim, de livro e para médico. Excelente, muito difícil mesmo. É uma coisa, assim, complicada. Parece fácil dizer, né? Sim, são excludentes, mas às vezes elas são falso diagnosticadas. É isso que eu fico com medo, entendeu? Às vezes um diagnóstico de Dravet que não foi Dravet e um diagnóstico de Lennox que não é Lennox. Então, assim, é difícil. Mas eu tenho eletro, tenho tipo de crise para tentar diferenciar isso, tá? Dravet, eu tenho um tipo de crise mais típica e tem a história da convulsão febril, convulsão, né, estado de mal febril. Então, assim, dá para tentar diferenciar. É bem específico, né, doutora? Vamos lá, a Rita de Cássia também está colocando aqui. Quando a criança está com muito medicamento, a gente não sabe o que é, perda cognitiva ou efeito de sedação por tanto remédio. Acho que bastante das crianças podem passar por isso mesmo, né, E sabe o doutora? que eu acho que é importante, assim, a gente pensar um pouco? Que às vezes, e acho que Valéria falou que tirou medicação, né? 2, usava 5. Às vezes as crianças estão muito parecidas
Você entendeu? A gente tirou dois remédios e o padrão de crise está muito parecido, gente. Então, assim, eu sei que a gente sempre tem esse objetivo do paciente ficar seja free, ficar livre de crise. É o objetivo do médico e o objetivo de vocês. Mas às vezes a gente não consegue e a gente só traz iatrogenia e prejuízo acrescentando medicação. Então, eu acho que a gente tem que ter uma excelente relação médico-paciente para a gente tentar chegar à conclusão do que é melhor para todos, sabe? Do que só ir acrescentando remédio e não melhorar a qualidade de vida, e não melhorar a crise. E aí eu tô com 7 drogas e a criança está dormindo. E às vezes eu brinco com meus pacientes, olha, eu posso tentar melhorar o eletro, mas o paciente vai estar dentro do CTI. Então, assim, a gente precisa, esse meio termo não é fácil, é difícil. E eu acho que é importante conversar com o médico que acompanha e tentar pensar, valeu a pena essa medicação? Valeu a pena entrar mais um remédio? Sabe? Eu concordo e acho que isso é super importante a gente falar disso. Tá certo, obrigada, doutora. E acho que temos mais uma pergunta aqui da Mara Mota, né? Linux também tem características de autismo, tipo comportamento parecido? Não, olha só, o Lennox-Gastaut é um tipo de síndrome epilética, tá? Então, é eletro, crise e atraso do desenvolvimento. Dentro desse atraso do desenvolvimento, eu posso ter características compatíveis. Eu posso ter atraso em linguagem, eu posso ter um diagnóstico fechado de autismo. Eu posso ter um diagnóstico, você entendeu? O autismo dentro das comorbidades que eu falei lá. Eu posso ter Lennox e autismo juntos, né? Mas eu posso ter, dentro do atraso do Lennox, características autísticas. Eu espero que vocês tenham entendido isso, porque às vezes isso é difícil. Eu posso ter um andar na ponta do pé, eu posso ter um flap, eu posso ter uma inflexibilidade, eu não tenho tudo do autismo, mas eu tenho algumas características. Isso decorrente do atraso do desenvolvimento. Entendi. Acho que respondemos todas. Ah, que bom. Eu tenho mais Conseguimos. uma pergunta, doutora. Passa. Eu, eu gostei muito de falar de tratar a epilepsia por portas diferentes. Eu mesma tenho um pouco de. Talvez porque eu ainda não tenha precisado, a Nina está com um bom controle de crise, mas ainda uma persistência de uma atônica de cabeça, às vezes uma ausência, uma mioclonia. E então eu nunca parti para fazer, eu já fiz avaliação de cirurgia, mas assim, tem a indicação do VNS, mas eu acho que dá para segurar. Eu sempre tive muito preconceito, medo, na verdade, com a cirurgia, porque eu sou farmacêutica. Então eu percebia isso que você falou aí. Bom, eu acrescento, estou com 3 medicamentos, eu acrescento mais um, e depois mais um. Esse acréscimo que eu tenho, ele, em relação aos efeitos colaterais, ele e em relação ao resultado que eu tenho na crise, o percentual de melhora, não compensa. A minha visão é essa, não compensa. E aí, na minha visão também, eu falei, enquanto eu puder ir pela medicação, sendo assim, tiro um, coloco outro, eu não vou ficar acrescentando mais. Eu vou. E aí, quando eu não tiver mais jeito, eu vou procurar o VNS. Mas eu penso assim, isso tudo depende do caso, né? Porque a pessoa está com crise que é muito, que machuca muito, que tem muito risco, né, doutora? Eu tô deixando o VNS aí como uma opção, caso eu precise, mas ainda penso nessa questão, medicação. Só que é muito difícil a gente decidir, né? Eu tiro, eu fico pior. Será se eu tiro? Qual que eu tiro? Qual que eu coloco? Isso Olha, é um drama. Larissa, isso é um drama para a gente, eu acho que assim, para vocês também. E em relação à escolha da terapia, eu brinco com os residentes assim, e quando a gente vai estudar Lennox, a gente sempre aprende, a gente nunca sabe tudo de Lennox, a gente tem que escolher o que lutar e o que brigar, e qual é o tipo de crise principal. Então, não existe um melhor remédio. Sim, o ácido valproico é maravilhoso no papel, mas às vezes eu posso listar aqui vocês e vocês de repente vão dizer, olha, meu filho não ficou bem com o ácido valproico. Então, assim, mas tal que é a primeira escolha da medicação. Clobazam, primeira escolha da medicação. Lamotrigina, mas
nem sempre isso dá certo para todos. Isso é uma orientação. E isso tem muito a ver com o tipo de crise. Então, quando você fala do VNS um pouco, se o seu filho está tendo muita crise de ausência atípica ou muita mioclonia, talvez o VNS não seja uma boa estratégia, porque ele é melhor para crise tônica. Então, assim, não não é tão simples quanto parece. A gente precisa. Eu vi aqui que tem uma paciente minha, na idade, um paciente, a Glaucia aqui, que é do Miguel, que é um paciente meu com Lennox, que Glaucia, assim, a gente está passando bom bocado, né, Glaucia, com ele, e assim, e tira remédio, põe remédio, e um remédio melhora um tipo de crise, piora outro tipo de crise, e aí ele fica sonolento, e aí ele tem drop attack, então, assim, é difícil, não é fácil, a gente... E às vezes eles estão controlados e depois descontrolam, então melhora um tipo de crise, daqui a pouco piora a ausência, e aí faz um remédio que a gente está lá no livro que melhora a ausência e piora a outra crise tônica. Então o Lennox, como ele tem múltiplos tipos de crise, isso é importante dizer isso. A parte de tratamento, eu já estou até falando de tratamento, né, que não é a minha parte, mas é difícil para a gente tratar, porque a gente tem que escolher o que lutar primeiro para tentar melhorar. E qual é o tipo de crise pior? É o drop attack, a crise generalizada. Não estou dizendo que a focal seja boa, não, tá, gente? Mas, assim, a gente precisa talvez escolher e fazer essas escolhas para tentar não medicalizar demais. Eu concordo, a gente tem que ter esse cuidado de que acrescentar muita droga não vai melhorar o padrão de crise, vai deixar o filho de vocês mais sonolento. E aí, o que é? É crise ou é reação farmacológica? Ele parou de sorrir, ele parou de interagir, ele está sonolento porque é muito remédio ou porque é crise, sabe, gente? Então, é difícil. E acho que a gente tem que tentar fazer menos remédio, menos é mais. Lógico que com cuidado, tá? Com cuidado. Também não é para a gente sair tirando medicação, não, tá, gente? Isso, obrigada, doutora. Bom, então acho que a gente estamos finalizando aqui. Doutora, mais uma vez agradecemos, foi maravilhosa a aula, acho que todo mundo pôde interagir, conseguimos responder todas as perguntas. Gratidão, né? Gratidão, Imagina, eu que Larissa, agradeço. gratidão, Podem doutora. me convidar, porque eu acho que é o nosso papel mesmo de tentar ajudar aí. Tentar, né? Tentar, é uma Pois tentativa. é. Com certeza, e acho que foi muito, muito, ajudou muito. E sábado vai ter o Isso, simpósio lá em São isso. Paulo, né? Para quem não puder estar indo presente, quiser, faça inscrição online, que eu acho que vai ter bastante conteúdo também para ser discutido e muito aprendizado. Obrigada, gente. Boa noite. Até Obrigada, mais. boa noite. Muito obrigada, doutora. Nada, gente, nada. Prazer, tá? Obrigada aí pelas perguntas e pela participação. E obrigada pelo convite. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite, Boa gente. noite, Tchau, gente. tchau. 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 Tchau.